O pior inimigo é aquele que não vemos. Pior ainda é quando, além de não o vermos, ele está dentro de nós. Nossa mente está cheia de mistérios a serem desvendados, e hoje falaremos de um desses mistérios. Meu nome é Marco Tiskovski, sou treinador mental de atletas e o meu objetivo é ajudar você a se tornar sua melhor versão. Esse inimigo invisível vai tomando conta de sua mente e afetando sua performance. Então, atleta, se prepare, porque nosso papo de hoje continua sendo fundamental para a sua evolução. Mas, para que você possa aproveitar ao máximo esse tema, é importante que você tenha acompanhado as aulas anteriores, principalmente a aula número 2, onde você viu os 3 conceitos básicos para manter sua saúde mental. Se você não assistiu ou não se lembra, vale a pena assistir mais uma vez. Assista também a aula número 1, pois lá falamos sobre a mente condutora, a mente inspiradora e a mente bloqueadora. Será bastante útil para seu entendimento. Todos esses vídeos fazem parte de uma série que estou produzindo para ajudar você, atleta, a se tornar sua melhor versão. Portanto, agarre essa oportunidade de transformar sua carreira e evoluir como atleta de alto rendimento. Pois bem, vamos então ao nosso assunto de hoje. Esse vilão invisível é o estresse crônico. De início, vamos entender que o estresse em si é uma reação normal e presente em vários momentos de nossas vidas, principalmente na vida de um atleta de alta performance. Ou seja, todos nós passamos por momentos estressantes, que inclusive nos ajudam a nos tornar pessoas melhores preparadas para enfrentarmos as adversidades do dia a dia. O estresse é uma reação natural do organismo, mediante a uma situação de desafio ou perigo. Essa situação de desafio ou perigo faz o papel de um agente estressor externo. O estresse, portanto, não é necessariamente ruim. Todo atleta passa pelo estresse agudo em cada treino onde ele é exigido e cobrado. É esse agente estressor que faz com que o atleta suba de nível e consiga enfrentar desafios cada vez maiores. Mas, para isso, é preciso treinamento focado e com objetivos claros. Sem um treinamento especializado, o agente estressor passa a se tornar um fator prejudicial. O estresse pode ainda ser dividido em estresse agudo e estresse crônico. O estresse agudo é aquele que surge com um agente estressor externo e termina quando esse agente deixa de existir. Ele é importante para a sua evolução. Sem ele, talvez você não teria motivação para deixar sua zona de conforto. Sabe aquele treino mais puxado, com um nível de exigência maior? Isso causa o estresse agudo que ajuda na sua evolução. Quando o cérebro percebe uma situação como sendo uma ameaça, uma exigência física, cognitiva ou até mesmo emocional, ele libera hormônios como cortisol e adrenalina, com o objetivo de preparar o seu corpo para lutar ou fugir, ou, em nosso caso, para um treino mais puxado. O estresse agudo deve terminar quando o treino ou a competição acaba. O problema é quando o atleta não consegue filtrar ou desligar esse estresse agudo ao final do treino ou da competição, mantendo seu corpo e sua mente em estado de guerra. Quando isso acontece, o estresse agudo se transforma em estresse crônico, que é aquele que perdura por longos períodos, mesmo quando o agente estressor externo não existe mais. Ou seja, ele vai continuar inclusive nos períodos de descanso. Aqui é onde a ciência explica por que você pode estar estagnado sem evoluir em seus treinos. Olha só, em um cenário ideal, o treino aumenta o nível de testosterona e do GH para regenerar as fibras musculares durante o sono. Mas o estresse crônico inunda o seu sangue com cortisol, que é altamente catabólico. Basicamente, o estresse crônico coloca o seu hormônio de construção para dormir e acorda o seu hormônio de destruição. O estresse crônico pode se manifestar de forma física,
aumentando a frequência cardíaca, produzindo tensão muscular, dor de cabeça e cansaço, ou de forma emocional, através da ansiedade, irritabilidade, dificuldade de concentração e alteração no sono. Na prática, é assim: a preocupação constante com o futuro, ou a ruminação sobre eventos passados, as brigas e discussões na competição, mantêm o sistema nervoso ativado, impedindo que a fase de relaxamento necessária para a recuperação biológica aconteça. Quando a situação que gera o estresse não é resolvida, o corpo permanece em estado de alerta, produzindo cortisol e adrenalina. Muitas vezes, o agente estressor não está mais presente, mas a mente continua processando a ameaça. Está entendendo o inimigo invisível? Pior ainda, nesse estado de alerta constante, o excesso de cortisol vai comendo o seu músculo para produzir energia rápida, porque ele acha que você continua em perigo. Além disso, ele sinaliza para o seu corpo estocar gordura, principalmente na região abdominal, como reserva energética. Outro detalhe: você já reparou que muitos atletas ficam doentes justamente na semana da competição ou logo após um período de estresse intenso? O estresse crônico suprime a produção de glóbulos brancos, é a famosa janela aberta. O problema não é só pegar um resfriado, o problema é que um sistema imune debilitado e ocupado tentando gerenciar a inflamação do estresse não consegue focar na reparação das microlesões pós-treino ou pós-jogo. Se você não consegue gerenciar esse estresse, vai perder dias valiosos recuperando na cama. E a consistência dos seus treinos, que é a chave do sucesso, vai embora. Por isso, a importância do descanso, que falamos em nossa segunda aula, os pilares da alta performance. Muita gente acha que lesão é azar ou falta de aquecimento, mas o estresse crônico muitas vezes está por trás disso. Quando você está estressado, seu sistema nervoso mantém seu tônus muscular mais contraído, você fica travado. Isso muda sua postura, sua biomecânica e a sobrecarga sobre seus tendões. Além disso, o cortisol alto inibe o sono profundo, que é o único momento onde o corpo libera GH para regenerar os músculos e os tecidos conectivos. Atleta estressado é um atleta com tecido velho e tempo de reação lento. É a receita perfeita para um estiramento ou uma lesão articular. O corpo humano é resistente, mas precisa das janelas de descanso. Quando o estresse agudo se repete com tanta frequência que não há tempo para o cortisol retornar aos níveis basais, ocorre um efeito cumulativo chamado pela ciência de carga alostática. A alostase é o processo pelo qual o corpo recupera a estabilidade através da adaptação ao agente estressor, mas nem todo atleta consegue isso. Mas não se preocupe com esses nomes estranhos. Apenas entenda que a carga alostática é o acúmulo de resíduos que vão gerar desgaste e prejuízo ao seu corpo e à sua mente. Vamos entender isso? Se você estiver cansado, faça aquele treino das caretas, lembra? Se não se lembra, volte ao nosso primeiro vídeo. Dê uma pausa, vá tomar um copo d'água. Pronto? Então vamos lá. Esse desgaste pode acontecer por pelo menos 4 fatores. Primeiro, o estresse repetido. É quando você enfrenta um desafio ou um problema de forma repetida, sem que o corpo tenha tempo de voltar ao normal. Segundo, falta de adaptação. Quando o corpo não se adapta ao agente estressor e não consegue mais relaxar. Terceiro, resposta prolongada. O agente estressor já passou, mas o cérebro continua produzindo o hormônio do estresse. E por último, as respostas inadequadas. É quando algum sistema não responde de forma adequada, forçando outros sistemas a trabalharem mais para compensar esse desequilíbrio. Quando essa carga alostática se torna muito alta, o organismo começa a apresentar falhas estruturais. Por exemplo, no cérebro pode haver a redução de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de reorganizar através da criação de novas conexões neurais, trazendo consequentemente a dificuldade de memória e de tomar decisões.
Sabe quando você começa a tomar várias decisões erradas no jogo e não entende o porquê? Há uma grande chance de ser por conta do estresse crônico. No coração, pode haver o aumento da pressão arterial crônica e o risco de doenças cardiovasculares devido ao esforço constante das artérias. A imunidade pode baixar e deixar o corpo mais vulnerável a infecções. O metabolismo pode ser alterado, facilitando o acúmulo de gordura abdominal e a resistência à insulina. Está percebendo, atleta, quanta coisa está ligada a algo que você sequer pode ver? No contexto do alto rendimento, monitorar a carga alostática é fundamental para evitar o overtraining, o esgotamento mental e garantir que o organismo seja capaz de se recuperar após grandes esforços. Performance não é só músculo, é sistema nervoso também. O estresse crônico causa o que chamamos de fadiga central. Sabe aquele dia em que o peso parece o dobro do normal? Seu músculo nem está tão dolorido, mas sua mente está dizendo: chega. Sob estresse, sua visão periférica fecha e a capacidade de tomar decisões rápidas sob pressão, o famoso clutch, desaparece. Você começa a cometer erros táticos bobos. O estresse rouba sua inteligência esportiva e, por fim, pode te levar a burnout, onde você perde o tesão por competir. O monitoramento dessa carga alostática pode diferenciar o esforço produtivo do desgaste destrutivo. Como a carga alostática representa o acúmulo de estresse em vários sistemas, neuroendócrino, cardiovascular e metabólico, o ideal é usar uma combinação de indicadores fisiológicos e ferramentas subjetivas. Vamos ver como monitorar isso? O controle da variabilidade da frequência cardíaca, o HRV, que mede o intervalo de tempo entre cada batimento cardíaco, é um dos biomarcadores mais precisos para medir o estado do sistema nervoso autônomo. Uma HRV alta indica que o corpo está recuperado e pronto para continuar. Uma HRV baixa indica uma carga alostática ainda elevada. Esse monitoramento pode ser feito por relógios inteligentes, anéis de monitoramento ou cintas cardíacas. A arquitetura e a qualidade do sono é outra forma de monitorar a carga alostática. O sono é a principal janela de limpeza do acúmulo de resíduos prejudiciais. Já falamos da importância do sono em nossa primeira e segunda aula. Se você já viu, vale a pena ver de novo. Se ainda não viu, corre lá para assistir. Se o tempo de sono profundo ou do sono REM diminui drasticamente, ou se o tempo para dormir, chamado de latência, aumenta, a carga alostática provavelmente está impedindo o relaxamento necessário. O sono é dividido em 4 fases ou estágios principais que se repetem em ciclos ao longo da noite. O N1, sono leve, é a transição entre a vigília e o estado de sono. Os músculos relaxam e a respiração fica lenta. No N2, sono ligeiramente mais profundo, o corpo se desconecta do ambiente, a temperatura cai e os batimentos cardíacos desaceleram. É a fase onde passamos a maior parte da noite. O N3, sono profundo, é essencial para a recuperação física, liberação de hormônios e reparação de tecidos. É o estágio mais difícil de acordar. O N4, também conhecido como sono REM, movimento rápido dos olhos, é a fase dos sonhos e da consolidação da memória. A atividade cerebral é intensa, semelhante a um estado acordado, mas o corpo permanece paralisado para a proteção. E então, atleta, está percebendo que não é só sair treinando feito um louco? É necessário ter um descanso de qualidade. Outro fator importante é a frequência cardíaca de repouso. Se o seu batimento cardíaco em repouso está subindo gradualmente ao longo da semana, é um sinal claro de desgaste acumulado. Além desses indicadores fisiológicos, avaliações subjetivas e escalas psicométricas podem ajudar na prevenção e na manutenção da sua saúde. O cérebro muitas vezes detecta a carga alostática antes mesmo dos aparelhos. A escala de estresse percebido
O PSS é um questionário que serve para medir o quanto as situações da vida estão sendo avaliadas como estressantes. Este questionário pode salvar você do estresse crônico e mantê-lo em alto rendimento. A PSS, desenvolvida por Sheldon Cohen em 1983, é uma das ferramentas mais utilizadas mundialmente para medir o nível de estresse psicológico. Ela é valiosa porque captura o estresse subjetivo, que muitas vezes os aparelhos não detectam. Se sua HIV está boa, mas sua PSS está alta, isso pode ser um indicativo de que seu desgaste emocional vai derrubar sua performance em breve. Quer conhecer e responder a PSS? Me mande uma mensagem. Para quem busca a máxima performance, o segredo não é evitar a carga alostática, uma vez que os desafios são necessários para a evolução, mas sim garantir que os períodos e métodos de recuperação sejam eficientes o suficiente para zerar ou reduzir o acúmulo de estresse antes do próximo ciclo ou esforço. Como resolvemos isso? Não é parando de treinar, mas treinando também o seu descanso. Seguem aqui 4 passos para você cuidar do seu estresse crônico. Primeiro, monitore a variabilidade da frequência cardíaca e outros indicadores que vimos aqui. Pode ser o questionário PSS. Segundo, higiene do sono. Cortisol alto à noite mata a sua recuperação. Lembra que falamos da higiene do sono em nossa segunda aula? Se não lembra, volta lá. Terceiro, use a nutrição a seu favor. Carboidratos pós-treino não é só para o músculo, é para avisar o cérebro que o estresse acabou e que ele pode relaxar. E por fim, a respiração. Técnicas de respiração controlada podem hackear o seu sistema nervoso e te tirar do modo de luta em apenas 2 minutos. Inspire o mais calmo e profundamente que conseguir, buscando acalmar a sua mente. O descanso, a mentalidade e o controle hormonal são tão importantes quanto o levantamento de peso ou a tática do jogo. Recuperação não é tempo perdido, é parte do treino. Bem, atleta, para terminarmos essa aula, lembre-se que treinar ou competir sem gerenciar o estresse é como acelerar um carro sem parar até fundir o motor. Os prejuízos são muito grandes. Então, a partir de hoje, comece a gerenciar o seu estresse e, principalmente, o seu descanso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seus parceiros e fortaleça a sua comunidade. Meu nome é Marco Tiskovski, trabalho com treinamento mental de atletas e o meu objetivo é ajudar você a se tornar sua melhor versão. Nos vemos no próximo vídeo.